Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos dar sequência no nosso estudo sobre o JPA Hibernate, porém hoje a gente chega num momento muito interessante, onde nós vamos estudar um pouquinho sobre os relacionamentos entre classes e aí os desdobramentos que esse relacionamento pode ter. Vamos para a nossa aula então? Então, pessoal, para ilustrar aqui o nosso exemplo sobre o Man-to-One, vamos pegar aqui a ideia de um relacionamento de duas classes, a classe Book, livro, e a classe Page, página. Ou seja, é como se um livro tivesse várias páginas. Essa é a modelagem que nós vamos propor a partir de agora. Se você estudou um pouquinho lá na parte de engenharia de software, você viu que tem várias formas desse relacionamento acontecer. Para essa modelagem especificamente, nós estamos diante de uma agregação, ou seja, a classe livro, ela tem dentro de si, ela possui como parte dela as páginas. Dificilmente você vai conseguir imaginar um livro sem páginas, concorda comigo? Assim, nós podemos pensar então na cardinalidade agora desse relacionamento de agregação. Então você concorda comigo que, em tese, da forma mais tranquila que o seu português consegue pensar, é que um livro tem várias páginas, concorda comigo? E que uma página pertence a um determinado livro. Então, a cardinalidade primária que nós vamos colocar aqui é exatamente essa que nós conversamos. Ou seja, um livro pode ter uma ou muitas páginas, você vai usar para esse relacionamento de agregação, você usa esse losango aberto, tá, pessoal? E aí nós vamos colocar a cardinalidade aqui, ó. Um book tem uma página ou N páginas. Uma página pertence a, no máximo, um livro, ok? Essa é a ideia da nossa cardinalidade dentro do diagrama de classes para o relacionamento de agregação. Ao fazer a agregação, o próximo passo é nós pensarmos em quais atributos essas classes podem ter. Eu vou pensar aqui da forma mais simples possível, tá, gente? Então, por exemplo, eu vou listar aqui, ó, que um livro vai ter um identificador, um título e um autor. Simplesmente isso. A página vai ter os seguintes atributos: o ID, o número e o texto daquela página. Ou seja, o ID vai ser exatamente o identificador único, só para identificar ela. O número vai ser aquele númerozinho que tem debaixo da página, né? Página 35, página 103, 109 e assim por diante. E o texto, o conteúdo que tem dentro daquela página, beleza? Então nós estamos diante de uma modelagem bem simples, exatamente para nós conseguirmos explorar esse relacionamento Man-to-One dentro do Hibernate. Partindo do princípio que nós queremos fazer com que o nosso diagrama de classe seja persistido na sua base de dados, nós podemos pensar também dentro da modelagem ER, entidade de relacionamento. Então, se para você essa cardinalidade, essa ideia de modelagem faz mais sentido com o diagrama ER, nada impede também. Eu até trouxe ela aqui para você relembrar, ó. Na disciplina de banco de dados, por exemplo, a gente trabalha basicamente com esse modelo, o modelo ER, né? E aí nós temos aqui então um traço, um losango aberto também, outro traço, fazendo essa conexão, essa relação entre essas duas tabelas agora, tá? Aqui a leitura é a seguinte, ó. Um livro tem várias páginas, uma página é de no máximo um livro. Relembrou isso aí? Se você quiser ir além, o meu raciocínio aqui, dado a experiência, a gente já imagina na hora, um livro, várias páginas. Então, aonde que vai estar a minha foreign key? Quem que vai guardar o relacionamento de quem? Nesse caso aqui, a página vai guardar o identificador único de qual livro ela pertence. Então, se você quiser ilustrar isso na sua mente aí, seria desse tipo, né? A tabela página vai ter então a coluna ID, a coluna N páginas, eu só simplifiquei aqui para não ficar muito grande, texto, e aqui, ó, nós temos a chave estrangeira para guardar. Essa página pertence ao livro 1. Então, nós vamos lá na tabela de book e vamos saber que o livro que tem o identificador único 1 é o Como Programar C++ do Deitel. Tá claro, pessoal?
A ideia aqui é o quê? É simplesmente nós modelarmos, ou dessa forma, com o diagrama de classes, ou por meio da entidade de relacionamento. Eu, particularmente, prefiro montar os meus modelos a partir do diagrama de UML, que é o diagrama de classe, tá? Mas nada impede. É muito comum eu me pegar pensando, fazendo diagrama de classe, mas me pegar pensando no modelo ER. Isso é ótimo, tá, pessoal? Isso é uma coisa boa que mostra que você está com o domínio tanto de um modelo quanto de outro. Não vejo problema nenhum nisso. O que você não pode é fazer confusão. Na hora de fazer aqui o diagrama UML, usar essa notação aqui do modelo ER. Aí você começa a pisar no tomate, aí não vale, tá? Então, pessoal, se eu tenho aqui a minha chave estrangeira, pensando no modelo ER, ó, então os dois modelos aqui, o de azul é de banco de dados e o amarelinho aqui é o diagrama de classe UML. Então, se eu tenho uma página que guarda referência para o livro, eu vou ter então que ter aqui dentro de página uma classe que vai ser um atributo próprio meu da classe página referenciando o livro. Concorda comigo? Então pronto, a partir de agora, nosso passo é entregar isso aqui para o JPA Hibernate para que ele construa as tabelas no nosso banco de dados para a gente. Aí vem a seguinte pergunta, será que o Hibernate faz isso para mim? Eu mostrei nas aulas anteriores que ele faz para uma classe sozinha, né? Agora, se eu colocar um relacionamento, será que ele vai criar a chave estrangeira para mim, bonitinho? A resposta é sim, ele vai fazer isso. E como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer usando as annotations, do mesmo jeito que você fazia. Porém, agora são outras annotations que entram em cena, que é o que eu vou te ensinar a partir de agora. Então, o que eu tenho que pensar aqui a partir de agora é, se a página ela tem dentro dela um atributo livro, nós temos então que pensar qual é a cardinalidade desse relacionamento. Nós vimos que é um relacionamento de muitos para um, ou seja, um livro tem muitas páginas, uma página pertence a um único livro. E aí, o relacionamento que nós vamos colocar aqui é exatamente esse que é o título dessa seção que nós estamos estudando, que é muitos para um. Então, como que eu vou ler isso aqui, ó? A leitura é feita da seguinte forma: muitas páginas para um livro. Entenderam? Então, você tem que pensar o seguinte, ó: muitas páginas para um livro. É muito comum vocês errarem fazendo o contrário, né? One too many. Ou seja, aí nós leríamos da seguinte forma: uma página para muitos livros. Fica um negócio esquisito, não fica? E cuidado, outra fonte de erro é nós pensarmos tal qual nós fazemos em banco de dados com a entidade de relacionamento. Quando a gente pensa assim que um livro tem muitas páginas. Então você pode pensar fazer aqui one too many, né? Um livro tem muitas páginas. Aí você escreve errado, deu errado também, tá? Então a leitura aqui é da forma que eu estou mostrando para vocês, ó. Many pages to one book, certo? Então faz sempre esse exercício, ó, uma marreta aqui, ó. Muitas, nome da classe, página, vai lá em cima, para um livro, que é o campo que você está trabalhando aqui. Aí não tem errada, concorda comigo? Basta você pensar no que você acabou de falar, que você vai entender claramente o que você está dizendo. Ao fazer isso, você acabou de ensinar para o JPA Hibernate que ele tem que criar aqui, esse book é uma chave estrangeira lá para a tabela de book mesmo, tá? Porém, é uma boa prática também nós colocarmos a join column, ou seja, a annotation que informa para o JPA o nome da coluna no banco de dados que ele vai criar lá, que é a sua foreign key. Então, uma annotation complementar ao main to one é a annotation @join column, passando para ele aqui o nome de fato que você quer que seja criada aquela coluna. Você lembra que eu te mostrei lá de azul? Não vou ficar pensando, né? Vou mostrar ela aqui, ó. Aqui, ó, essa coluna aqui, ó, Book ID. Ou seja, na tabela de página que vai ser criada de forma automática lá dentro do banco de dados, nós estamos obrigando que o JPA use este nome aqui. Legal, né? Perceba que ele não é obrigatório. Então, se eu não informar esse nome, ele vai criar um nome padrão. Mas nesse exemplo aqui, pessoal, esse é o nome padrão que o JPA usa, tá? O nome da tabela, tracinho ID. Se está claro isso aqui,
nós podemos então dar uma olhadinha no código, até porque nós estamos aqui no modelo, né, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha só como que está ficando a classe Page para a gente seguir em frente então. Então aqui está a nossa classe Page, então nós temos a notação que nós vimos na aula anterior, marcando que ela é uma entity. Aqui nós temos a annotation ID e a geração automática desse ID, usando a estratégia de identity que nós vimos na aula anterior. Aqui ainda nós temos o campo número de página, campo texto, e aqui então entrou a annotation man2one e o join column name book ID. Tá claro? A partir desse momento, o JPA já vai ser capaz de criar a tabela lá no banco de dados para a gente, que é exatamente o que essa imagem está mostrando. Então, se eu mandar rodar esse sistema, ele vai ir lá dentro do banco JPA lá, e criou para a gente. Aqui já é um print do meu banco de dados MySQL, como que ele ficou lá. Ele criou a classe, a tabela book, com ID, autor e título, e criou a tabela page, ID, número da página, texto e book ID, do jeitinho que eu queria. Bom demais, né? Essa parte eu não fiz, ele fez automático para mim. Estão vendo o poder de usar isso aqui, pessoal? É bom demais, né? Então vamos para o nosso exemplo aqui para a gente continuar o nosso estudo. Se eu tivesse então que salvar 2 páginas de um livro, como que eu faria isso? A questão aqui é que não é mais só simplesmente salvar uma única classe. Nós aqui agora temos 2 classes. Para mim salvar a página de um livro, eu tenho que ter também a qual livro ela pertence. Então é isso que nós estamos colocando em pauta aqui agora. Quem que eu devo criar primeiro? Quem que eu devo salvar, persistir primeiro lá na minha base de dados? Será que essa ordem importa? A resposta é sim, importa sim. Dá uma olhadinha aqui comigo. A questão é, quem está dentro de quem? Você concorda comigo que a página guarda dentro de si um elemento que é do tipo book? Então, nós podemos dizer que, pensa no banco de dados, se você vai salvar um registro lá, página, e ele vai fazer referência a um outro registro de uma outra tabela, você concorda comigo que esse outro registro já deve ter que existir primeiramente, concorda? Então, a resposta é, se eu tenho uma classe que faz referência a outra, essa outra tem que ter sido previamente persistida antes de salvar essa daqui. Beleza? Basta você olhar para esse exemplo. Ó. Então, para que eu salve esse registro página dentro da minha tabela, eu preciso que o book já exista. Então, vamos lá. Vamos para o código aqui que a gente vai ilustrar melhor isso aí. Aqui eu abri a minha Entity Manager Factory, abri minha Entity Manager e vou deixar para a gente colocar o nosso código aqui dentro. No final a gente fecha todas as duas aí. Tá? Então vamos aumentar aqui a tela aqui para a gente conseguir codificar melhor. Então olha só, eu estou querendo salvar uma página. Então para salvar uma página nós acabamos de conversar que eu preciso salvar primeiro o livro. Então eu vou criar aqui o meu livro, né? Book livro 1, estou dando um new book, passando o título e o autor desse livro, beleza? Então criei o meu livro 1 na minha memória, não tem nada mexendo ainda com o banco de dados. Aqui eu estou usando o Java simples e puro, fazendo um new na classe book, só isso. Para não esquecer, eu gosto muito, até mesmo em termos didático, né? Abrir a transação e fechar ela e o nosso código vai entrar aqui dentro agora. Exatamente porque nós vamos propor uma modificação na base de dados. Então tem que ter uma transaction em volta dessa brincadeira aí. E para fazer efetivamente a persistência, nós vimos no vídeo anterior que é algo muito simples, é só chamar o método persist da classe Entity Manager, passando o livro. Quando eu executar essa linha aqui, fazer a persistência e efetuar o commit, automaticamente a tabela book já tem um novo registro lá dentro, que é o livro Padrão de Projeto do Eric Gama. Por sinal, vale a pena a leitura desse livro, tá? A partir daí, nós temos o caminho aberto para salvar a nossa página, porque a página depende de book. Então, é o que eu vou fazer aqui agora. Vou criar uma página 1, chamando aqui o construtor dela, né, que eu estou passando aqui o número da página, a página 1, o texto dela vai ser blá, 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 e ele vai fazer referência ao objeto livro 1, que é uma instância da classe book, ok? Da mesma forma, eu vou criar uma página 2 de uma vez, né? Declarar page 2, que é do tipo page,
fazer um new page, página de número 2, o texto dela é lero lero e faz referência também, ela pertence também ao livro 1. Aqui, pessoal, promovemos alguma alteração no banco de dados? Ainda não. Por isso, então, eu vou abrir minha transação para que aqui agora eu faça a persistência da página 1 e da página 2, que é exatamente isso que nós vamos fazer, que é muito simples também. Ó. Entity Manager, persiste a página 1 e persiste a página 2. Lembre-se, para cada persistência que você for fazer, você vai ter que chamar o método de persist, ok? Não se esqueça disso. Perceba que a grande sacada aqui, o detalhe que nós temos que nos atentar é que nós temos que previamente cadastrar o livro para depois cadastrar as duas páginas. Uma outra forma de fazer isso, pessoal, que ficaria até um pouco mais enxuta, seria o quê? Trazer esse persist aqui, ó, todo ele para dentro dessa transação aqui. Será que isso é possível? Ficaria mais interessante, até mesmo pela semântica de uma transação. A ideia de transação é, olha o banco de dados, eu vou começar a modificar aí, tá beleza? Então tá, abre uma transação para mim. Aí nessa transação, supõe-se que eu vou fazer diversas conversas, diversas modificações lá dentro. Na hora que eu terminar, eu vou lá e dou um commit nela. Tá? Então seria até mais semântico, no meu ponto de vista, trazer essa linha daqui e colocar ela aqui em cima. Aqui, ó. Então ficaria dessa forma, né? Eu abriria uma transaction aqui, em seguida eu salvaria o livro, salvaria a página 1 e salvaria a página 2. Ao final disso tudo, eu efetuo o commit. Assim, nosso código fica mais limpo, né? Então, aqui a gente define ó, que essas três linhas aqui nós estamos mexendo só com Java e na hora que eu quiser fazer alteração no banco de dados, eu abro a transação, faço tudo que tem que fazer e fecho essa transação. Agora, vamos brincar um pouco com esse código aqui, até mesmo para fazer com que o seu entendimento seja um pouco melhor. O que acontece se eu comentar essa linha aqui, ó, persistir o livro? Já te falo, quando você está estudando, se você pega um código pronto, como esse que eu estou propondo para vocês aqui, faça esse tipo de coisa. Se eu não fizer, você pega e faz. Bota para rodar no seu projeto, no seu computador. Funcionou? A partir de agora eu vou mexer nele, vou tirar uma coisa, tirar outra e ver o que acontece. É a console, né, os erros que vão surgir lá na console, que vão te fazer ter uma maturidade ainda maior na programação. Beleza, pessoal? Então foi isso que eu coloquei aqui. Ó. O que acontece se eu tirar isso aqui ou se eu trocar, né? Tentar persistir a página primeiro do que o livro? Nós já falamos no início da aula que não pode, que vai dar erro. Só que muitas vezes a gente tem que ver esse erro acontecendo, até mesmo para a gente criar essa maturidade de programação na nossa cabeça, né? Então é isso que nós vamos fazer aqui agora. Eu vou mandar rodar esse código e pé, deu erro. Por que isso é interessante, pessoal? Não é errar por errar. É errar para você se acostumar com, por exemplo, as mensagens de erro. E quando você olha e entende uma mensagem de erro, principalmente quando esse erro é proposital, é programado, você que programou ele, isso faz com que você entenda e resolva ele com mais calma. Porque na hora que acontecer um problema na vida real, você concorda comigo que você vai estar igual uma panela de pressão, você vai ter pressão de todos os lados. E se você já passou por um determinado problema, no conforto da sua casa, vamos dizer assim, quando você estiver pressionado, opa, calma, Zé Rui, eu sei resolver isso, já passei por esse problema. Você tem mais facilidade para vencer esse problema. Entenderam? Então guarde essa dica, porque não só guarde, mas pratique essa dica, porque ela é fundamental na sua vida de programador. Olha só, dá uma olhadinha nesse erro aqui. Ó. O objeto referencia a uma instância transiente não salva. Então, eu não falei até agora o termo transiente, mas o erro te falou isso. Ó. Eu só peguei daqui, tá, gente? Tá pequeno aí, e traduzi para cá, tá? E trouxe para cá para ficar um pouco maior. O que é um elemento transiente? Na verdade, você deparou com esse conceito lá na disciplina de banco de dados. Mas, de forma simples e objetiva, você pode pensar que um objeto transiente é um objeto que não foi salvo no banco de dados. Ou seja, ele é transitório. Ele está somente na sua memória RAM. E a memória RAM é uma memória transitória. Então faz todo sentido o nome, o erro que ele acusou aqui para a gente. Ó. E aí, pensa comigo. Realmente, porque eu estou tentando salvar, persistir
página 1, só que dentro dela tem um camarada lá, que é livro 1, que não está aqui dentro do banco de dados. Então você meio que enlouqueceu o Hibernate. O Hibernate que é o responsável por persistir, certo? Então eu estou aqui nessa linha. Eu pego a página 1, eu sei lá, a página número 1, eu sei colocar na tabela, na coluna número, eu sei colocar o texto na coluna texto, eu sei colocar o outro campo na coluna tal, mas chegou aqui um livro. Opa, livro, ele tem que fazer referência a uma outra tabela. Tá, eu vou lá nessa tabela para conferir se esse livro está lá. Esse livro não está lá, ele fala, pé, não sei fazer isso. Por quê? Porque aqui agora eu precisava de uma referência para o livro 1, aqui dentro do banco de dados. E aqui dentro do banco de dados não existe esse cara. Então ele acusa o erro, olha, eu estou mexendo com um objeto que é transiente, ou seja, ele não está aqui, ele não foi persistido. Entenderam? Então por isso que eu gosto muito de trazer para vocês esses tipos de erros aí, para vocês explorarem e aprenderem com mais profundidade. Então, como o objeto livro que está dentro da página ele não foi salvo no banco ainda, ele é transiente, consequentemente o JPA não sabe brincar com ele. Beleza? Só que aí você pode chegar para mim e falar assim, Zé Rui, você falou que o Hibernate é uma coisa muito legal, muito interessante, muito inteligente. É, de fato é. Então você pode perguntar, será que não tem então uma forma de que o Hibernate vai lendo campo por campo? Se ele deparar com um campo que seja transiente, não tem jeito dele automaticamente fazer essa persistência para você, não? A resposta é sim, usando o Cascade. O que é o Cascade? É fazer por exemplo, nesse caso, uma persistência em cascata. Se eu estou dentro da classe Page e lá dentro eu deparo com uma classe que eu dependo dela e que não foi salva ainda, então eu faço um processo de persistência em cascata, ou seja, executa esse cara para mim também. E se lá dentro do book tiver referência a uma outra classe que ele também dependa e não tiver sido persistido, você também pode pedir para que ele faça isso de forma automática. Só que você tem que pedir para que o JPA faça isso, porque se você não informar isso, ele não vai saber que é para fazer isso não. Aqui então eu trago para você esse conceito de cascata, que ele não é particular do JPA, ele já existe lá dentro dos bancos de dados relacionais e qualquer outro, tá? Então, assim, ele é usado para qualquer operação de salvar, de atualizar, de apagar, que você queira que seja feito em cascata. Uma vez que se atualiza um cara, você sai atualizando todo mundo que depende dele também. Esse é o conceito do Cascade, que aqui também é possível de ser usado. Mas como eu falei para você, nós precisamos avisar o JPA. Se não, se deixar só do jeito que está assim, ó, ele não vai fazer para você, ele vai falar PEN, objeto transiente. Mas se você informar para ele que o relacionamento man-to-one, ele tem aqui, ele vai seguir o cascateamento, né, o tipo de cascateamento all. O que é all? Você tem vários tipos de cascateamento, tá, gente? Você pode fazer o cascateamento só na hora de persistir, você pode fazer só na hora de remover um cara, ou seja, se eu estiver removendo um cara, eu quero que remove todo mundo que depende dele também. No meu caso aqui, até para ficar didático, eu estou usando o Cascade Type All, ou seja, se eu atualizar ele faz a cascata, se eu inserir um cara e lá dentro não tiver, ele insere os outros também, se eu apagar um cara, ele apaga todo mundo também, então essa aqui é a ideia, tá? De novo, onde que eu peguei isso aqui? Na documentação. Feito isso, informado para ele que quando tiver nesse relacionamento ele ficar atento para o cascateamento, ele vai a partir de agora se encarregar para mim. Toda vez que eu deparar com uma instância dentro de mim que seja transiente, eu falo, opa, para tudo, deixa eu ir ali salvar essa instância e depois eu continuo a brincadeira. Quer ver isso aqui funcionando? Então, eu coloquei essa propriedade aqui dentro, e aí, ao rodar esse código aqui, ou seja, eu comentei a linha que tem a persistência do livro. Olha só o que aconteceu. Build success, ou seja, não deu erro nenhum. Ele foi lá e fez para você. Se você dá uma olhada aqui, ó, não consegui pegar a console toda aqui, ó, mas perceba que tem uma SQL antes aqui. Possivelmente a SQL de salvar esse livro aqui, beleza? Então deu tudo certo agora. Enquanto na primeira deu erro, na segunda forma, porque eu coloquei o Cascade, funcionou corretamente, sem problema nenhum.
Aí você pode virar para mim e falar, então, professor, vou colocar Cascade em tudo. Eu vou falar, calma, não é bem assim. Você tem que lembrar que não existe bala de prata, ou seja, uma solução única para tudo. Você tem que avaliar. Mas, se for necessário, use o Cascade sim, sem problema nenhum. Ele vai facilitar a sua vida, vai melhorar seus códigos, enfim, mas no momento em que você achar que deve. Agora, vamos avançar um pouquinho mais. Em determinadas aplicações que a gente vai fazer, como é o caso dessa aplicação aqui simples, que é livro e página, seria interessante nós termos dentro de book uma lista de páginas, concorda comigo? E aí alguém pode perguntar, professor, será que eu posso guardar essa lista de páginas dentro do book? A resposta é sim, e além disso, eu te digo que o Hibernate ele faz isso de uma forma bastante eficiente. Só que, de novo, é interessante então, todo relacionamento man-to-one, eu colocar lá na classe que eu tenho a referência, a listagem para cá? Não, isso vai depender, assim como o Cascade. Não é todas as aplicações que você vai usar isso. Mas, dependendo da aplicação, é muito interessante colocar aqui, ó, por exemplo, livro. Eu, Zé Rui, estivesse fazendo um sistema dessa forma, eu colocaria dentro da classe book uma listagem das páginas. Por quê? Dependendo ali, é muito natural na minha cabeça imaginar que, se eu estou trabalhando com um livro, eu quero acessar a página 50 dele, a página 38, a página 105. É muito comum, é muito natural pensar nisso. Então, nesse tipo de sistema, eu, Zé Rui, faria isso. Mas e aí, como que fica essa história? Eu já coloquei lá, ó, man-to-one lá em páginas. Vou ter que colocar alguma annotation aqui em book? Sim, porque o JPA tem que saber que esse campo aqui está ligado com esse campo, ou melhor, com essa classe aqui. E nós vamos usar então, se aqui eu uso man-to-one, ou seja, muitas páginas para um livro, aqui eu vou usar o one-to-many. Ou seja, eu vou anotar em cima do atributo lista de páginas da seguinte forma: um livro tem muitas páginas, ou para muitas páginas. Ok? Aí sim esse casamento fica correto. Se aqui eu estou usando man-to-one, aqui eu tenho que usar one-to-man. Aí sim eu faço a via de mão dupla, né? É o vai e o volta. Só que muita atenção e é onde a gente erra. Eu vou te mostrar aqui. Esse cara sozinho não é suficiente para fazer com que essa mão de via dupla funcione corretamente. Nós vamos precisar também do mapped by. Ou seja, o mapped by ele está dizendo o seguinte: olha, one-to-many, lá na classe página você vai procurar um campo chamado book. Então ele encontra aqui. É esse campo book que está lá na outra classe que vai fazer referência com essa lista de páginas aqui. Então aí você fecha a chave e o cadeado, né? Você tranca direitinho, tá? Então é o que eu estou registrando aqui para você. O mapped by ele pode ser lido da seguinte forma: ó, nós estamos na classe livro, book, e temos uma lista de páginas, beleza? Quando ele for acessar essa página, ele está dizendo, ó, procura aqui, ó, nesse mapeamento. O cara que você vai procurar lá é o cara chamado book, tá? Então ele procura, se é o book? Não. Se é o book? Não. Você é o book? Sou. Ah, então é com você que eu quero conversar, porque é você que faz referência para mim. Entenderam? Esse é o mecanismo. É claro que eu fiz uma historinha aqui para brincar, mas para ilustrar para você o que significa esse mapped by, tá? Então, assim fecha esse ciclo do man-to-one e o one-to-many. E se eu não colocar esse cara, o que acontece? Acontece um erro. Qual que é o erro? Tá aqui, ó. Eu até tirei um print aqui do meu computador para você ver, ó. Se você colocar, então, o one-to-many sem o mapped by, ele vai criar uma terceira coluna, que é como se você estivesse fazendo um relacionamento muitos para muitos, tá? Man-to-many. Ele vai criar aqui, ó, uma tabelinha chamada book page, onde lá dentro só tem a chave primária do book e do page. E isso não é o que a gente quer. O relacionamento um para muitos, eu não tenho uma terceira tabela criada. Eu tenho só as duas tabelas em que a página vai guardar quem é o identificador do book. Só isso. Tá? Então, se você esquecer do mapped by, que é esse cara aqui, saiba que vai produzir no seu banco de dados uma terceira tabela de forma desnecessária. Ok? Ou seja, erro. Então, resumindo a história, se você quer
também trazer as informações de páginas para a tabela book, você vai ter que então usar o one-to-many passando o mapped by. Lá na classe page continua tudo do mesmo jeito, tá? Man-to-one, fazendo só o join column aqui, usando em cima do atributo book, beleza? Então essa imagem aqui tem que ficar clara aí na sua mente a partir de agora. E se você quiser usar o cascade aqui também, vai funcionar normalmente. Ou seja, se eu estou passando aqui o cascade typed all para listagem de páginas, se eu tenho um determinado livro e lá dentro eu tenho 35 páginas que não foram persistidas, que são transientes, quando eu mandar salvar esse livro, automaticamente ele salva essas 35 páginas para mim também. Tá? Então, no meu ponto de vista, eu usaria, nesse caso aqui, o cascade também. Não deixaria sem. Então, pessoal, a gente finaliza por aqui com essa imagem, que é o resumo completo do que nós conversamos aqui nessa aula. E aí, se você gostou dessa aula, dá um joinha pra gente, compartilha com seus colegas e até a próxima, pessoal. Valeu!